Deixa eu adivinhar. Nos últimos dias ou até últimas horas, o seu filho ou sua filha veio correndo para você para te falar sobre intercâmbio, sobre estudar fora do Brasil e até talvez sobre uma tal de The Dream School, certo? Eu entendo que pode ser confuso por enquanto, porém eu também entendo o tamanho, a importância e a responsabilidade na decisão de deixar um filho fazer o intercâmbio. Por isso, só peço que você assista esse vídeo aqui até o final, que tudo vai ficar muito mais claro para você. Eu tenho uma irmãzinha de 15 anos que também sonha em estudar fora do Brasil. E eu sei que se meus pais viessem me perguntar, olha Lucas, como é que a gente faz, como é que funciona para ela estudar fora, eu sei que eu gostaria que eles assistissem exatamente esse vídeo por aqui, então saiba que você está no lugar certo. Antes de tudo, eu sou o Lucas Pertussati, o fundador da The Dream School, e para ficar mais fácil por aqui, em 60 segundinhos eu vou explicar quem eu sou. Imagina que você estuda em uma escola pública no Brasil, mas por morar na menor cidade do seu estado, você precisa acordar às 5 e pouco da manhã e pegar 1h30 de condução para ir pro colégio todo dia. Depois de estudar muito, com 18 anos você consegue ser aprovado em 14 universidades americanas. Você chega a ter 6 empregos ao mesmo tempo para se bancar sozinho, até porque seus pais não conseguem te ajudar financeiramente. Mas mesmo com isso tudo, você resolve começar a produzir conteúdo na internet para poder ajudar outros jovens brasileiros que não têm condições a também conseguirem. Aos 20, o projeto começa a crescer. Você consegue ser aprovado na sua faculdade dos sonhos com tanta bolsa que até seu mestrado está incluso. Aos 22 anos, você não só acumula mais de 200 mil seguidores e tem o Instagram mais completo do país sobre estudar nos Estados Unidos. Você também tem seguidores e alunos sendo aprovados com bolsas de estudos no exterior todo santo dia. Bom, enfim, essa é a minha história e eu quero ser o mais eficiente e o mais transparente aqui com você nesse vídeo. Bom, para poder explicar melhor, vamos aqui na minha tela para eu te contar um pouco mais de como é que foi essa semana. Então, o motivo pelo qual talvez seu filho e sua filha veio por aqui contar para você sobre intercâmbio é porque eu passei uma semana inteira dando aulas gratuitas, explicando para eles como que eles podiam sim conquistar o intercâmbio deles. E tive feedbacks muito, mas muito positivos mesmo sobre essas aulas por aqui, então fiquei muito feliz que tá dando certo nosso trabalho de tentar democratizar e acessibilizar o máximo possível o intercâmbio para jovens brasileiros tá funcionando. E hoje eu queria dizer parabéns pelo seu filho ou sua filha por eles serem super proativos por aqui, porque não é qualquer jovem que vai lá e assiste uma aula inteira sobre intercâmbio. Mas enfim, nesse vídeo eu vou explicar de forma super rápida e tranquila o que é o intercâmbio, por que os pais mandam o seu filho fazer o intercâmbio e mais do que isso, as 5 perguntas mais feitas e que eu mais recebo por pais. Desde que, como é que funciona com agência, como é que é o vestibular americano, se tem que pagar, se é seguro e se der errado. Então basicamente meu objetivo por aqui é simplificar como que funciona o intercâmbio na prática e como é que seu filho pode conquistá-lo. Isso porque eu tenho uma premissa, que nós aqui temos o mesmo objetivo, só que talvez caminhos diferentes para alcançá-lo. Eu quero o sucesso do seu filho e eu acredito que você também. E não só isso, eu também acredito que o intercâmbio é a maneira mais garantida do seu filho ou da sua filha alcançar sucesso. Eu também acredito que você não precisa pagar dezenas de milhares de reais para agência de intercâmbio e que também a maior diferença entre alguém que conquista uma bolsa de estudos no exterior e o seu filho hoje é a preparação. Da mesma forma que no Enem, quanto mais preparado estiver, mais chances tem. Então, para simplificar bem, o que é intercâmbio? Intercâmbio é ir até o exterior para morar, estudar, passear ou trabalhar. E no meu caso, eu sempre ensino como estudar fora, porque foi isso que eu fiz. E os 5 motivos que os pais mandam seus filhos fazer intercâmbio são: primeiramente, é que a gente está falando das melhores instituições do mundo. 8 das 10 melhores e mais bem conceituadas faculdades do mundo são americanas. Enquanto isso, a realidade brasileira é que o Brasil não tem nenhuma universidade nem no top 100 das melhores do mundo. E que o índice de troca ou abandono de curso em faculdades no Brasil equivale a metade das pessoas que entram. Ou seja, metade das pessoas que entram acabam não terminando. Além disso, tem um mercado de trabalho super competitivo, que no Brasil, cada vez mais está mais difícil dos alunos que se formam conseguirem um emprego de verdade. Até porque, como diz a pesquisa, apenas 15% daqueles, metade que começaram a faculdade e realmente terminaram, conseguem um emprego logo depois que se formam. E menos de 20% deles estão executando alguma atividade relacionada às suas profissões. Enquanto, por outro lado, nos Estados Unidos tem muitos empregos, poucos candidatos e salários em alta. A média de alguém que se forma nos Estados Unidos e já vai trabalhar ganha cerca de 78 mil dólares por ano, que dá mais ou menos $500 mil por ano de salário. O terceiro motivo é a fluência no inglês, tá bem? Porque a melhor maneira de atingir a fluência real no idioma é realmente com uma imersão em um país com a língua nativa. E isso também já faz com que os filhos deles já entrem no top 1% do Brasil, porque apenas 1% dos brasileiros realmente é fluente
em inglês. Além disso, a gente também tem a experiência em si, porque é impressionante, eu posso falar por experiência própria, a maturidade, a responsabilidade e a independência que se desenvolve a partir de estar no exterior, estar sozinho, vivendo aquilo tudo sozinho. E por último, são as portas que se abrem em países de primeiro mundo, porque enquanto no Brasil um diploma brasileiro vai valer no próprio território nacional, um diploma americano vale em todos os países de primeiro mundo, contando a Europa, contando a Ásia e todos os países do planeta. E mais do que tudo isso, o processo seletivo americano, que sim, é diferente do brasileiro, bem diferente do brasileiro, uma vez que a pessoa sabe sobre ele, a pessoa consegue tanto ir para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa, para a Ásia, seja em programas de curta duração, seja em graduação, mestrado, doutorado, estágios, trabalhos ou o que for. Mas assim, com todas essas informações, com todas as oportunidades, eu queria compartilhar com você quais são os 2 melhores intercâmbios que existem para jovens entre 14 e 20 anos de idade e por que eu acho que eles são realmente os melhores. O primeiro tipo de intercâmbio são os intercâmbios de curta duração. São aqueles programas de 1 semana até 4, até 2 meses, onde jovens do mundo todo, com objetivos semelhantes, se reúnem. Esse é aquele tipo de intercâmbio que o jovem de 14 anos, que acabou de entrar no ensino médio, consegue estudar em uma faculdade no exterior com professores universitários por algumas semanas. E sim, enquanto ele ainda está ou no ensino fundamental ou no ensino médio. Eu acredito que esses são os melhores tipos de primeiro intercâmbio. Isso porque eu ensino uma forma de conseguir ser aceito neles em 90 dias. Além disso, para os pais que têm um pouquinho de receio de deixar os filhos irem para fora para passar 4 anos numa faculdade, esse é um ótimo test drive porque é só por algumas semaninhas. Além disso, ele também tem a opção de fazer online, 100% online, da sua casa mesmo, você não precisa ir até lá, dependendo da modalidade que o jovem escolher. E além disso, é um baita começo para ter um currículo único, porque que jovem que a gente conhece que vai fazer um intercâmbio para estudar numa faculdade americana enquanto ainda está no ensino médio? É muito difícil. Porém, o segundo caminho é para o pessoal que terminou o ensino médio ou está indo para o 3º ano do ensino médio, que é a faculdade americana. Essas são aquelas famosas faculdades que entra Harvard, entra MIT, Stanford e tudo mais, que são aquelas faculdades que levam 4 anos para você ter um diploma de bacharel. E assim, até imagino que você deve estar pensando, tá, Lucas, muito legal, interessante, mas me conta um pouco mais. Não precisa gastar milhares de reais com agência de intercâmbio, até porque todo mundo que eu conheço só faz por agência, certo? Porém, o que eu digo é que o papel da agência de intercâmbio é somente ser o intermediador, é somente ajudar o jovem a falar com a faculdade. Porém, hoje a gente está na era da informação, onde eu consigo ensinar em 10, 15 minutos como mandar um e-mail para uma faculdade americana e ela vai responder de volta. Eles têm serviço de recrutamento gigantesco pelo mundo inteiro. Em minha faculdade, por exemplo, eles atendem os alunos em português mesmo, de tantos brasileiros que vão para lá. Então esse papel do intermediador não é mais tão necessário assim. E mais do que isso, né? O preço de uma agência de intercâmbio acaba sendo altíssimo. Dificilmente vai ser algo abaixo dos 50 mil reais. Como eu fiz aqui alguns simuladores, para passar 1 ano num high school nos Estados Unidos. Para uma escola pública, nem uma escola privada, dá um pacote total de investimento de 88 mil reais. Então é algo muito longe da realidade do brasileiro. Mas ao mesmo tempo, quando eu falo tudo isso, os pais normalmente perguntam, mas Lucas, como é que é esse vestibular americano? Eu nunca entendi de verdade esse sistema americano. Eu vou explicar aqui bem rapidinho, bem tranquilo. Por quê? Porque diferente do sistema brasileiro, o aluno lá fora, ele é muito, mas muito mais que só uma nota. Lá, eles levam em consideração um processo holístico e pessoal. Lá, não existe exatamente o vestibular, mas sim uma aplicação. Enquanto no Brasil o aluno vai lá e faz uma prova onde ele passa ou reprova, a aplicação é algo muito a ver com a vaga de emprego, aonde o aluno vai lá, ele talvez mande um currículo, talvez faça uma entrevista, talvez mande uma carta de recomendação, e aí com tudo isso ele vai ser selecionado. E quando eu falo sobre aplicação, o pessoal pensa, mas tem que ir até lá. Não, é tudo feito do Brasil, 100% online, tá certo? Então sim, o aluno precisa aplicar. Eu concordo que é sim um processo mais complexo, porém é um processo muito mais digno e muito mais justo. E eles levam, sim, mais coisas em consideração. Para você ter uma ideia, Harvard considera todas essas coisas, que vai desde boletim, redação, qualidades extracurriculares, onde é que você mora, entrevista, carta de recomendação, trabalho voluntário, experiência de trabalho e assim vai. Mas para simplificar bem, eu gosto de simplificar e deixar o mais claro possível, eu diria que você precisa de 3 coisas para estudar fora. A primeira delas é o inglês. Sim, lá fora estuda em inglês, as coisas são em inglês. Então, saber o inglês, quanto melhor for o nível, mais chances e mais bolsas consegue. Segunda coisa são os testes
testes. Porque sim, existe um teste de proficiência de inglês e existe também o Enem americano, que na minha percepção é mais fácil que o brasileiro, tá certo? Mas também é importante ser feito, porque quanto melhor nota neles, maior as chances de conseguir bolsas boas. E a última parte é aquilo que eu tava falando antes. É um currículo, é uma carta de recomendação, é uma entrevista, é saber escolher a faculdade certa, o programa certo. Isso eu chamo de processo da aplicação mesmo. Então é o inglês, são os testes e o processo em si. Mas assim, uma vez que o seu filho, uma vez que sua filha aprende isso, é realmente uma mudança para a vida toda. Até porque, se for pensar numa faculdade no Canadá, a ideia vai ser muito parecida, vai ser uma aplicação. Na Europa também é uma aplicação, na Ásia também é uma aplicação. O Brasil é um dos únicos países que faz só uma prova e acabou. Países de primeiro mundo normalmente usam esse processo. E esse processo seletivo, que eu disse que lembra um processo seletivo de trabalho, lembra também o mesmo processo para graduação, para mestrado, doutorado, para esses programas de curta duração. E, além disso, se for buscar um estágio no exterior, uma certificação no exterior, um trabalho no Brasil, numa multinacional brasileira, também vai ter que passar pelo mesmo processo. O inglês vai ser um diferencial, talvez vai ter que fazer algum teste e talvez vai pedir um currículo, uma carta de recomendação, uma entrevista, talvez uma redação. Então esse processo, uma vez que esse processo é aprendido, é uma mudança para a vida inteira. Então eu adoro muito, porque mesmo que dê tudo errado, ainda assim, com pelo menos o inglês, o jovem sai. Eu gosto muito disso. Mas eu entendo também que a pergunta que chega logo em seguida é: mas não tem que pagar? Eu sei que custa muito dinheiro, é em dólar e tudo mais. E a primeira coisa que eu sempre digo é: os Estados Unidos é o país que mais dá bolsas de estudos no mundo, tanto em valor quanto em quantidade. Hoje em dia tem mais de 1,6 milhões de bolsas nos Estados Unidos, e se somar cada bolsa de $1.000, $5.000, $10.000, somando todas, dá mais de 6 bilhões de dólares de valor total. Então sim, existem muitas bolsas, existem muitas faculdades, pelo menos 100, 200 faculdades que dão bolsa 100% para brasileiros todos os anos, tá bem? E o que eu mais digo, tá, Lucas, como é que faz para conseguir essa bolsa? Como é que faz para conseguir bolsas grandes que eu preciso pro meu filho? São duas coisas, tá? A primeira delas é a preparação. Quanto melhor preparado, melhor vai ser a aplicação do aluno, melhor ele vai ser visto pelos olhos da faculdade americana. E assim, é o que eu sempre digo, faculdade americana é um negócio. Eles não vão querer qualquer aluno, eles querem alunos que vão ter um potencial bom. Até porque eu fui aceito em 14 faculdades americanas. Adivinha qual que eu escolhi? A que mais me deu bolsa. E eles sabem que os alunos normalmente vão escolher aquela faculdade que mais vai dar bolsa para eles. Então por isso é uma ótima forma deles incentivarem os alunos a virem para lá, eles terem alunos bons das nossas bolsas de estudos. Então por isso que eu digo que quanto melhor o aluno for aos olhos da universidade, mais a universidade vai querer ela. Consequentemente, maior o incentivo financeiro que eles vão dar para o aluno. Em outras palavras, o tamanho da bolsa também varia com o nível de interesse da faculdade. Então, por isso, a importância da preparação. E aí, vamos dizer que deu tudo certo. Conseguiu a bolsa de 100%, vai para lá. E as perguntas que chegam por aqui é: tá, Lucas, mas como é que vai ser por lá? É seguro? Nem arrumar a cama meu filho arruma. Como é que ele vai morar sozinho em outro país? Eu escutei essa já. E o que eu digo pra cá é aquela mesma ideia da maturidade, tá? Mesma ideia. Que o crescimento normalmente entra quando o jovem sai da zona de conforto. A independência, a maturidade, a liberdade que acontece quando vai pra fora é algo muito único. E o que eu sempre digo para meus alunos é: você nunca vai ser nem o primeiro nem o último brasileiro a estudar fora do Brasil. Lá é um país de primeiro mundo. Eles estão sim muito bem preparados para receber pessoas. Tem mais de 1 milhão de alunos aqui nos Estados Unidos que não são americanos. Então as faculdades sabem como lidar. É um país de primeiro mundo. É muito seguro. A infraestrutura é gigantesca. Até porque lá eles fazem uma semana de boas-vindas. Lá eles têm suporte gigantesco. Eles têm recursos limitados. Até eu botei aqui uma lista gigantesca de todas as pessoas que eles têm acesso. Desde conselheiro de alunos internacionais, onde tem um departamento inteiro só para quem não é americano, diretores do curso da faculdade do departamento, estudantes e outros brasileiros, colega de quarto, monitor de dormitório, enfermeira, coordenadora, psicóloga, tem tudo por lá. Além de tudo, também tem uma associação de brasileiros nos Estados Unidos, o que ajuda muito. Eu, por exemplo, tenho aqui na minha faculdade pelo menos uns 30 a 50 brasileiros. E olha que minha faculdade é até considerada pequena aqui nos Estados Unidos. Então isso é muito interessante, que toda faculdade americana tem muita chance mesmo de ter pelo menos algum brasileiro, o que facilita muito a nossa vida. E aí, sempre me perguntam: mas Lucas, e se der tudo errado? E se o plano A der errado? E agora? O que eu digo pra você é: sorte que o alfabeto tem mais 25 letras. Como eu disse, eles já vão ter aprendido um processo. Eles já vão saber exatamente como funciona o processo seletivo americano. Então, se um dia eles sonham estudar fora, seja daqui 5 anos, já é muito bom que aprendam o quanto antes,
tá certo? Porque não deu certo, beleza. Pode aplicar para mais faculdades, não tem problema, porque o processo vai ser o mesmo. Pode aplicar para outro país, não tem problema. Pode tentar no ano que vem, se for o caso. Pode começar a faculdade no Brasil e se transferir para o exterior também. Acontece. Mais do que isso, dá pra fazer um mestrado no futuro lá na frente. Dá pra buscar um outro país de primeiro mundo. Não sei. Mas o que eu sempre digo, eu nunca vou falar pra ninguém não fazer o Enem. Faça mesmo, nem que seja como plano B. Não tem problema. Mas o ponto é importante também. É importante ter vários planos, que não tem como dar errado. E o que eu mais digo é que uma vez que o jovem aprende esse processo, um mundo e um alfabeto inteiro de opções se abre pra ele. Porque agora sim ele vai saber como funciona esse processo seletivo de intercâmbio no mundo inteiro. Então ele vai estar alguns meses de preparação de qualquer oportunidade no mundo. E isso é muito único. Isso realmente não tem preço. E assim, até hoje era algo muito caro. Era algo muito fora da realidade do brasileiro. Porém, minha maior missão por aqui era tentar deixar o mais acessível possível. Meu maior sonho era poder dar essas oportunidades que eu conquistei, mas com uma garantia que ia dar certo. Mas mais do que isso, com um preço justo e acessível. Porque assim, no final das contas, o que eu sempre falo é: a maior diferença entre seu filho, entre sua filha e alguém que estuda no exterior hoje é a preparação. Eles simplesmente se prepararam mais, ou seja, por mais tempo, e melhor, ou seja, com as melhores ferramentas, acompanhamento e pessoas do que seu filho hoje. Mas não quer dizer que não dá pra chegar lá. E assim, por mais que o intercâmbio era um ambiente muito elitizado no Brasil, meu sonho era poder fazer com que jovens comuns como eu também pudessem ter acesso às oportunidades. E ao longo desses 4 anos, por isso, eu criei a The Dream School. Eu queria contar um pouquinho mais pra você onde é que entra a The Dream School e meu trabalho por aqui. Eu criei um lugar do zero onde isso poderia se tornar realidade. Na minha percepção, é o único caminho para a preparação perfeita para o exterior com preço acessível. A The Dream School é a escola preparatória de intercâmbios mais completa do Brasil. Ela é 100% online, onde eu e minha equipe de mais de 20 pessoas damos todo o suporte e ensinamos centenas de alunos a se prepararem para ter uma aplicação fora da média e, consequentemente, conseguir bolsas incríveis em oportunidades no exterior. E eu queria pedir 5 minutinhos para te contar um pouco mais sobre ela. Se você sonha em estudar fora do Brasil, mas não quer ou não consegue pagar dezenas de milhares de reais para agências de intercâmbio ou consultorias, ou de 5 a 10 mil reais por mês para escolas bilíngues ou até mesmo escolas de inglês, eu quero te apresentar a The Dream School. Sendo um programa totalmente online com mais de 1000 alunos do Brasil inteiro, a The Dream School já teve alunos sendo aceitos em mais de 100 universidades americanas, com bolsas de 100% e até full ride, que inclui moradia e alimentação, tanto para a graduação nos Estados Unidos, quanto para intercâmbios de curta duração pelo mundo. A The Dream School, ou TDS, é o único programa do Brasil que é 5 em 1, que vai desde o zero, incluindo o inglês, preparação para os testes e até chegar na aprovação e na tão sonhada bolsa de estudos. A primeira parte do programa é a nossa metodologia de preparação. Construímos a metodologia mais prática e eficiente que existe. Antes, Luquinhas, o nosso jovem brasileiro que sonha em estudar fora, precisava assistir horas e horas de conteúdo na internet para tentar fazer a aplicação para o exterior sozinho. Hoje, dentro da The Dream School, ele assiste uma aula específica na hora que quiser, enquanto já coloca em prática preenchendo a planilha correspondente ao assunto daquela aula. Por exemplo, se ele sonha em estudar fora com bolsas, não basta ele fazer um currículo qualquer. É importante que o currículo do Luquinhas esteja perfeito e com base nos padrões americanos. Por isso, levamos o Luquinhas no caminho de várias etapas para descobrir suas atividades extracurriculares, buscar novas, aprender como descrevê-las em inglês e assim colocar no currículo dentro do template certo que disponibilizamos para ele. Assim, em poucas horas o Luquinhas termina o que levaria até semanas ou até meses. E o mais importante, da forma que mais vai gerar aprovações e bolsas no exterior para ele. E isso se repete para cada fase do processo. Desde montar seu calendário e planejamento, documentos escolares, escolha de faculdades, preparação para entrevista e tantas outras. A mesma metodologia prática e eficiente se repete, porém agora, para intercâmbios de curta duração pelo mundo com o método I90. Por serem programas relativamente mais fáceis de ser aceito e o método já estar pronto, o Luquinhas consegue conquistar o seu primeiro intercâmbio de forma segura em menos de 90 dias, desde os seus 14 anos de idade. Ainda assim, sabemos que dúvidas irão surgir.
Por isso, temos uma equipe de suporte diário, humano e personalizado com especialistas que já passaram pelo processo e hoje estudam ou já se formaram em universidades americanas de ponta. O suporte acontece diariamente na plataforma, assim como encontros semanais ao vivo com especialistas em sessões de tirar dúvida. A segunda parte da metodologia 5 em 1 da The Dream School é a preparação para os testes. Para fazer uma faculdade fora do Brasil, é crucial que o aluno consiga tirar notas muito boas em 2 testes. O SAT, também conhecido como Enem americano, e o teste de proficiência de inglês, seja o TOEFL ou o Duolingo. Por isso, temos a maior biblioteca de conteúdo sobre o Enem americano do Brasil. São mais de 100 horas com todos os conteúdos de matemática e de inglês para gabaritar a prova, incluindo aulas semanais ao vivo com especialistas, correção de simulados e grupos de estudos. Também temos a preparação para os 2 testes de inglês, incluindo aulas com uma das maiores referências do Brasil no Duolingo English Test, aulas com mentores que tiraram nota máxima nas sessões do TOEFL, simulados e grupos de estudo. A terceira parte é uma das mais únicas do Brasil. Temos uma escola de inglês dentro da The Dream School. Fechamos uma parceria com uma das maiores escolas de inglês do mundo, a English Live. Lá, todos os nossos alunos têm acesso a um curso completo com 16 níveis, que vão do 0 até o pós-avançado. Além disso, também damos aulas de inglês específicas para o seu intercâmbio dentro da The Dream School, incluindo aulas semanais ao vivo 100% em inglês, assim como você vai ter nos Estados Unidos, aula de conversação semanal em inglês e um curso de como escrever redações em inglês. A quarta parte é que os nossos alunos mais gostam, a melhor comunidade e ambiente de intercâmbios do Brasil. São quase 1000 jovens engajados com o mesmo objetivo de estudar fora, dentro de uma plataforma exclusiva de alunos. Assim como no filme Harry Potter, também dividimos nossos alunos em casas, onde fazemos gincanas mensais com prêmios para interação e motivação durante o processo. E por último é a acessibilidade. O nosso fundador, Lucas Pertussati, estudou em uma escola pública e infelizmente precisou de uma vaquinha para conquistar seu sonho. Isso acontece porque anos atrás o preço para estudar fora era muito inacessível para o brasileiro comum. Portanto, desde sempre o nosso objetivo foi deixar o mais acessível possível para brasileiros. Mas ao mesmo tempo ainda tendo uma qualidade altíssima, um suporte gigante e uma experiência incrível para o aluno. Em um programa que não existe em nenhum outro lugar do Brasil. E para nossa felicidade, todo esse sonho está se tornando realidade e vem dando muito resultado nos últimos anos, com inúmeros alunos conquistando seu sonho de estudar fora. Agora, para você ter uma ideia do valor da The Dream School, cada professor ou mentor do programa cobra cerca de 100 a 200 reais por aula dada ao vivo. Hoje, temos pelo menos 8 eventos semanais ao vivo. Como a TDS é um programa anual, estamos falando de mais de 40 mil reais por ano, só do conteúdo ao vivo. Fora todas as 500 horas de conteúdo gravado, todo o suporte e o curso de inglês. Mas claro, nós nunca cobraríamos um valor desse tamanho. Então, se você quiser saber mais sobre como se matricular na The Dream School ou tem alguma pergunta, mande uma mensagem agora no Instagram do nosso fundador, o @LucasPertussati, dizendo: acabei de ver o vídeo da The Dream School e tenho interesse, que ele mesmo te responde na hora. Bom, vai ser um prazer ver você se tornar um dreamer e te ajudar em cada passo, desde o 0 até a conquista do seu tão sonhado intercâmbio. E é com muito orgulho que eu digo que essa é The Dream School. Se você gostou, se você tem interesse, se você acha que faz sentido sim pro seu filho, pra sua filha, fique à vontade. Se você tá vendo esse vídeo aqui agora, provavelmente as turmas estão abertas sim, porém as vagas são sempre limitadas. Então se você ficou com alguma dúvida, até gostaria de fazer uma ligação individual comigo, a gente senta junto, conversa, eu tiro todas as suas dúvidas, não tem problema, pode marcar sim também. E se tiver alguma dúvida e quiser conversar com a minha equipe também, fique à vontade, a gente tá aqui por vocês. Queria agradecer por você estar assistindo até o final por aqui, eu espero que um dia seu filho ou sua filha consiga entrar na The Dream School, consiga se tornar um dreamer e conquiste seu sonho de estudar fora do Brasil. Muito obrigado e até a próxima.